Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Universo Porto Jornal, são 6h30. O Futebol Clube do Porto treinou há pouco no Olival, ou melhor, ainda está a treinar no Olival. Começou há pouco o treino de preparação para o jogo frente ao Portimonense. Daqui a pouco vamos dar-lhe as novidades sobre essa sessão de trabalho que visa preparar o jogo da próxima sexta-feira frente ao Portimonense. Dizer que as principais dúvidas são o estado de André e de Alex Telles, eles que foram ontem reavaliados. Alex Telles tinha uma mialgia na coxa e André uma entorse no tornozelo. Hoje vamos saber daqui a pouco, com a peça de João Escudeiro, como evoluiu o estado das lesões dos dois jogadores do Futebol Clube do Porto. Para já dizer-lhe também que os bilhetes para assistir a esta partida frente ao Portimonense estão ainda à venda e o Futebol Clube do Porto está a fazer desconto até amanhã. A ação promocional prevê bilhetes entre os 5 e os 30 euros para sócios, o público em geral entre os 10 e os 40 euros. Depois de amanhã, os preços voltam a aumentar. Depois entram para o interior do estádio para assistirem à festa. A equipa de hóquei em patins entra a vencer na pré-temporada. O Futebol Clube do Porto ganhou ao Hóquei Clube de Braga por 4-3 e sagrou-se vencedor do torneio Cidade da Maia. Começou com vitória, o primeiro torneio de pré-temporada do hóquei em patins do Futebol Clube do Porto. A final do torneio da Maia foi frente ao Braga e a equipa de Guilherme Cabestany venceu por 4-3. Para chegar lá, bateu o Maia na meia-final por 6-3. Foi o regressado Álvaro Moraes, o primeiro a mostrar serviço depois de uma temporada em Barcelos. Uma picadinha pelo lado esquerdo logo aos 3 minutos deu vantagem ao Futebol Clube do Porto, que só voltou a marcar perto do intervalo por Jorge Silva. Ganhou espaço na área e conseguiu surpreender o guarda-redes do Maia. O Futebol Clube do Porto jogou esta primeira partida com vários elementos da equipa B. A ausência dos internacionais, que estiveram nas seleções durante o Mundial da China, fez com que, por exemplo, o Diniz Abreu conseguisse mostrar serviço já no segundo tempo, quando aumentou para 3-0. No mesmo minuto, Jorge Silva fez o quarto da equipa do Futebol Clube do Porto. O Maia conseguiu reagir e colocou a diferença do marcador em 2 golos. Mas um outro B, Nuno Paiva, voltou a dar vantagem à equipa do Futebol Clube do Porto, que arrumou com o jogo de grande penalidade por Tony Baliou. Álvaro Pinto ainda fez o 6-3 final. No domingo, a história foi outra. O Braga apareceu mais concentrado. O Futebol Clube do Porto veio com todos os elementos, exceto Nelson Filipe. Por isso mesmo, Carles Grau jogou durante os 50 minutos. Alvarinho, à semelhança do jogo de sábado, marcou primeiro aos 7 minutos. Um desvio no lado esquerdo após passe de Tony Baliou, pleno de oportunidade, fez 1-0. Mas o Braga não se intimidou e conseguiu marcar por 3 vezes na primeira parte. Becas, de meia distância, fez o empate a 1. No minuto seguinte, Gonçalo Suíças conseguiu colocar a equipa do Braga, recém-promovida à primeira divisão, na frente do marcador. Aos 18 minutos, Ângelo Fernandes colocou o Braga com 2 golos de vantagem. Mas ainda na primeira parte, Rafa, com um excelente trabalho individual dentro de área, conseguiu fazer o segundo golo para a equipa do Futebol Clube do Porto, que com uma rotação mais elevada conseguiu empatar na segunda parte por Reinaldo Garcia. A equipa do Futebol Clube do Porto jogava em power play e conseguiu empatar o jogo dessa forma. Numa excelente combinação de ataque, Jorge Silva fez o 4-3 final num jogo que foi até à última e onde Carles Grau ainda teve de brilhar entre os postes para segurar a conquista do torneio Cidade da Maia. Guilherme Cabestany e Rafa fizeram o balanço final deste torneio. Já foi teste muito a sério. O Braga já havia tempo que esse ano vai ser rival muito duro para a superar. Temos jogadores jovens com muita qualidade e alguns já mais experientes que dão muita consistência à equipa. Então nos obrigaram a fazer máximo esforço. Acho que nós, ainda que não entramos com ritmo muito bom de jogo, depois conseguimos melhorar o ritmo de jogo, o ritmo da bola. Então o Braga já passou a ter mais dificuldades, mas
mas como dizia, um teste a sério que já começamos a tirar algumas coisas positivas. Sabemos que era uma equipa que nos ia colocar muitas dificuldades, uma equipa que está no nosso escalão, mas acima de tudo procuramos trabalhar aquilo que temos vindo a trabalhar durante a semana, consolidar processos. Neste tipo de jogos, se calhar o resultado não conta tanto como nos jogos a doer, mas acaba sempre por ser importante vencer, e foi isso que fizemos com muitas dificuldades, porque o Braga também é uma boa equipa. A equipa principal de hóquei patins já ganha na pré-temporada, já os mais novos estão a começar agora a época nas escolas da Dragon Force. Na época passada, o Sub-15 e o Sub-17 foram campeões nacionais e foram a face mais visível do sucesso do Dragon Force no hóquei em patins. Sucesso que é construído desde muito cedo e o trabalho continua. Nesta nova época vai abrir em Alfena mais uma escola Dragon Force e a iniciação à modalidade vai acontecer nas instalações do Estrela e Vigorosa Sport. Este ano vamos abrir a escola de Alfena, a terceira escola do universo do hóquei patins Dragon Force. Neste momento também estamos aqui no Vigorosa, onde vamos começar com a iniciação, com os mais pequeninos. Para nós foi sempre importante termos uma instalação mais perto do Dragão, mais central, porque é uma forma de também termos um bocadinho mais de identidade, de estarmos mais relacionados com o clube e pronto, espero que seja um polo muito interessante para angariarmos muitos futuros atletas. E já entre os 3 e os 4 anos podem e devem vir experimentar patinar e jogar hóquei em patins, porque essa é a idade certa para começar. Agora, aquilo que é mesmo importante para quem quer seguir o hóquei patins é que tem que começar muito cedo. Portanto, entre os 3, 4, 5 anos será o ideal. A partir do momento que uma criança consegue correr e saltar, pode patinar. E para nós, portanto, é muito interessante ter um núcleo de miúdos nessas idades para trabalharmos de forma a que eles consigam chegar rapidamente a competir, que é o que às vezes acontece quando eles têm 6, 7, 8 anos. Agora com treinos no centro da cidade do Porto e na nova escola de Alfena, o hóquei vai continuar a formar futuros campeões. Não é só de hóquei em patins que os mais novos podem aprender, também as escolas de handball já estão em andamento. O handball tem uma nova casa na Escola do Cerco, com um pavilhão em excelentes condições para os alunos e não só, porque agora também vão poder usufruir de uma sala de ginástica e também de um ginásio muito bem equipado. O nosso trabalho baseia-se num trabalho de excelência e, como tal, todas as zonas novas que nós temos inerentes ao pavilhão, a parte do departamento médico, a sala de treino funcional, o ginásio, mesmo a zona comum para os atletas que não tínhamos e que proporcionam convívio e o desenvolvimento da cultura a Porto, vão ser mais valias seguramente no desenvolvimento do talento dos nossos atletas para esta época. E este novo projeto do Handball Dragon Force na Escola do Cerco também tem um caráter de apoio social. Nós temos um projeto aqui no agrupamento de escolas do Cerco que visa abranger os meninos do primeiro ciclo e também uma grande falange dos meninos do segundo ciclo, que vai proporcionar a prática de handball com a orientação dos nossos treinadores à comunidade deste agrupamento de escolas, e acredito que aqui vão nascer novos atletas do Futebol Clube do Porto. Uma nova casa para criar novos campeões. Todos os dias às 19 horas, no sábado de manhã às 9 horas vamos estar cá também, todos os sábados. Venham experimentar, aposto que vão adorar, porque a nossa taxa de sucesso, quem vem experimentar, é enorme. Ou seja, o handball é espetacular, é um desporto muito fácil de jogar, muito fácil de marcar golos, muito emocionante, e quem vem praticar, quem faz o primeiro treino, quase sempre passa a ser jogador de handball. Por isso já sabem, o convite está feito, agora só falta mesmo aparecer na Escola do Cerco e começar a jogar handball no Dragon Force. Os 30 anos de Viena estiveram em debate no Museu do Futebol Clube do Porto. Germano Silva e Joel Colete conversaram com Rui Cerqueira e com alguns dos protagonistas de 87 a assistir na plateia. A final de Viena, frente ao Bayern de Munique, marcou a história do Futebol Clube do Porto. O impacto e os efeitos da primeira grande conquista internacional dos portistas foram o tema da conversa entre os historiadores Joel Colete e Germano Silva, moderada por Rui Cerqueira. Foi quase como reviver esses 90 minutos. Digamos que as incidências de 90 minutos em 87 hoje transformaram-se em incidências do reflexo desses 90 minutos de 87, que foram bastante importantes
no Futebol Clube do Porto, na cidade e no país, muito embora aqui, por exemplo, um dos temas de conversa tenha sido o facto de o próprio país ainda não ter reconhecido, e muitas vezes a cidade não ter reconhecido o verdadeiro mérito do Futebol Clube do Porto desde então, essencialmente desde então. Mas isso é algo que faz o Futebol Clube do Porto também ser mais forte. Acima de tudo, e em relação à questão que colocaste inicialmente, para mim é sempre um momento grato. Primeiro, poder estar na presença de campeões da Europa, mesmo que prive com eles todos os dias em termos de trabalho, e poder falar em determinadas ocasiões sobre aquilo que foram as grandes conquistas do Futebol Clube do Porto e ouvi-los na primeira pessoa. E depois poder ouvir a perspectiva da história e pela voz de pessoas como o Germano Silva e o Joel Cleto, de historiadores da cidade, de historiadores do país, porque sendo da cidade são do país, e que são das pessoas que trazem maior conhecimento em relação àquilo que foi a caminhada do Futebol Clube do Porto, da cidade, desde então, desde 87. E 87 é o corolário, a conclusão de um percurso que o Futebol Clube do Porto vinha fazendo desde há alguns anos antes. Felizmente não foi o corolário, no sentido em que depois de 87 tivemos muitas outras alegrias internacionais, 7 títulos internacionais, mas tudo começa de facto em 87, e é nessa altura a conclusão de um percurso que o Futebol Clube do Porto vinha fazendo de afirmação. É óbvio que o fenómeno desportivo, o fenómeno do futebol, é indissociável da sociedade e dos contextos sociais e políticos, e não podemos esquecer que em 1974 tínhamos tido a Revolução de Abril, com o fim, enfim, de um regime muito centrado na capital, na cabeça do Império, e esse paradigma mudou também do ponto de vista desportivo, e a partir daí o percurso do Futebol Clube do Porto de facto foi de crescente afirmação. De resto, como a cidade, e as coisas aqui andam em conjunto, e em 1987 o Porto está, de facto, também, o Porto Cidade está a mudar, está-se a afirmar, estão a começar um conjunto de transformações que vão culminar nos nossos dias, e com toda esta dinâmica que a cidade hoje conhece, porque tudo isto que está a acontecer hoje na cidade do Porto não nasce do nada, há todo um percurso histórico que de alguma forma se começa a alicerçar, a afirmar nesses finais dos anos 80, e portanto não é coincidência se exatamente nessa altura que o Futebol Clube do Porto consegue esta afirmação internacional, e uma afirmação internacional que também vai contribuir, e muito, ao longo de todos estes anos, esta visibilidade do Futebol Clube do Porto, dos seus jogadores, dos seus dirigentes, o Porto que se transforma, o Futebol Clube do Porto que se transforma, juntamente com o vinho, que já vinha de trás, mas agora ainda mais na grande marca Porto, que vai lá para fora. Foi um prazer estar aqui, senti um orgulho muito grande, primeiro, em estar neste auditório, que tem o nome de um antigo colega meu, de quem eu fui muito amigo, e depois reviver um momento que foi crucial para a catapultação do Futebol Clube do Porto a nível mundial, não só europeu, mas a nível mundial. Estive aqui com excelentes colegas, o Joel Cleto e o Rui Cerqueira, que são dois colegas que também têm muita estima, e o reviver os êxitos do Futebol Clube do Porto para mim é sempre um grande prazer, mesmo assim, e que me servem para animar para futuros êxitos que eu espero que vá continuar e vão aparecer. A taça não faltou, os protagonistas da conquista também não. Nunca é demais falar das conquistas internacionais e nacionais, mas sobretudo internacionais do Futebol Clube do Porto, porque foram tantas e mais do que qualquer outro clube em Portugal, que nos confere, com toda a justiça e mérito, o melhor clube português até hoje. E, portanto, estes momentos são sempre importantes, fazer lembrar que o Futebol Clube do Porto, por isso, é o melhor clube português e um dos melhores clubes da Europa. Entretanto, também me seduziu vir cá para ouvir estes momentos numa perspectiva diferente, ou seja, nós estamos habituados a falar e a ouvir do Futebol Clube do Porto em termos mais desportivos. Neste caso, eu vim aqui para ouvir a opinião de pessoas que, também sabendo falar do Futebol Clube do Porto em termos desportivos, estavam aqui a falar numa outra perspectiva, a perspectiva mais social e do ponto de vista histórico.
não só para a cidade, mas também para o país e para o mundo. Portanto, fiquei deliciado com o Germano Silva e com o Joel Cleto. O Rui Cerqueira, enfim, já o conheço, mas do lado esportivo, mas sobretudo estes dois, de facto, fiquei deliciado com isso. Nós, por vezes, não temos a noção do quão importante foi esta vitória para o povo, para Portugal e especialmente para os esportistas. E por isso a minha vinda aqui, ouvir da boca de pessoas entendidas e que leem e que sabem da forma como as pessoas reagiram ao facto de nós termos sido campeões, saber o que é que se passou, porque no fundo, como jogador, como desportista, ficou por aí, quer dizer, foi uma conquista normal, importante, mas foi um dever cumprido como profissional de futebol, mas eu gostaria de ser mosca para ver a reação das pessoas na altura do jogo, o que é que as pessoas viram, o que é que as pessoas sentiram, como é que as pessoas reagiram à vitória. Isso é que é importante para nós ouvirmos o impacto que teve esta vitória para o Porto e para o Foco do Porto. A conferência dos 30 anos de Viena foi organizada pelo Museu do Futebol Clube do Porto e decorreu no auditório Sardora Pinto. Recuperamos o tema de abertura. Há pouco começou o treino do Futebol Clube do Porto, com vista ao jogo de sexta-feira frente ao Portimonense. Vamos às atualizações do dia de hoje. Foi um treino marcado por várias ausências. Desde logo o André, que está entregue ao Departamento Médico do Futebol Clube do Porto, a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo. Os 10 titulares de campo na vitória dos portistas sobre o Rio Ave estiveram no ginásio e subiram apenas ao relvado para a habitual praxe ao aniversariante do dia. Esta terça-feira foi a vez de Diego Reis fazer 25 anos e receber o carinho dos companheiros. Sérgio Conceição chamou Diogo Dalot, Diogo Queiroz, Luís Mata, Luizão, Fede Varela, Ruben Macedo, Galeno e André Pereira do Futebol Clube do Porto B para trabalharem com a equipa principal dos Dragões. Amanhã os portistas treinam às 10 da manhã à porta fechada no Olival. Na quinta-feira, a partir do 12h30 e em direto no Porto Canal, Sérgio Conceição faz a antevisão do encontro da 7ª jornada do campeonato frente ao Portimonense, agendado para esta sexta-feira às 8h30 da noite, no Estádio do Dragão. André, o único entregue ao departamento clínico. Hoje, nas histórias do Futebol Clube do Porto contadas pelo historiador Joel Cleto, vamos perceber porquê que o Futebol Clube do Porto foi um dos clubes pioneiros na prática do rugby na cidade invicta. Nascido em 1823, o rugby é uma das mais antigas modalidades esportivas. Nasceu em Inglaterra e, como não podia deixar de ser, o aparecimento do rugby na cidade do Porto está também ligado à comunidade inglesa. Com efeito, os primeiros registros que temos da prática do rugby no Porto são do Oporto Cricket Club, o clube inglês. Mas já em 1928 temos o registro daquele que será o primeiro confronto entre o Oporto Cricket Club e um clube de portugueses da cidade, o Académico Futebol Clube. Outra das equipas históricas pioneiras da prática da modalidade na cidade será o Sport Clube do Porto. E é exatamente num treino de um dos escalões mais jovens do Sport que nós nos encontramos. Bola! Também o Futebol Clube do Porto é uma das equipas pioneiras da prática do rugby na cidade. Sabemos que a sua secção de rugby será criada por volta de 1928 e temos já referências a jogos da equipa em 1929. Aliás, o Futebol Clube do Porto irá sagrar-se campeão regional na época de 1931-32 e será campeão consecutivamente durante as 5 épocas seguintes, até 1935-1936. Um dos aspectos curiosos na história do rugby do Futebol Clube do Porto é que durante esses primeiros anos da prática da modalidade no clube, o
Futebol Clube do Porto utilizava muito dentro da estética e da cultura do rugby um equipamento curioso. É verdade que também nessas décadas, quer no handball, quer no atletismo, pontualmente os atletas do clube vestiam-se assim. Mas no rugby, por uma única vez na história do clube, o equipamento oficial era obviamente listas azuis e brancas, só que em vez da vertical eram na horizontal. E assim se sabe mais sobre a história do Futebol Clube do Porto. E assim também terminamos este Universo Porto Jornal. Logo, não perca o Universo Porto da bancada. Já a seguir, o Jornal de Desporto. Fique na companhia.